Você já deve ter visto quando estava parado no farol, olhou pro lado e tem uma BMW 300i branca, padrão, motor 4 cilindros, com uma pequena letra M colorida colada na tampa traseira do porta-malas. Hoje em dia, a letra M virou um pacote de acessórios. É um volante com costura diferente, é um para-choque um pouco mais agressivo e é puro marketing. Mas teve uma época, uma era de ouro, em que carregar essa letra na traseira de um carro significava que você estava pilotando um monstro da homologação. Significava que aquele veículo só existia nas ruas porque um grupo de engenheiros loucos precisava vender um número mínimo de unidades para poder esmagar as Mercedes-Benz nas pistas. Hoje, no quarto episódio do nosso documentário sobre a BMW, a gente vai entrar no laboratório secreto da Baviera, falar sobre a década de 1970 a 1990. É a era em que a BMW deixou de ser um pequeno fabricante de bons sedãs e se transformou na máquina de moer rivais mais respeitada do planeta. Essa é a história real da divisão M. Olá, meu nome é Luiz Gustavo e sejam muito bem-vindos de volta ao Garage Culture e ao nosso penúltimo episódio da saga da história da BMW. Se você acompanhou o terceiro episódio, viu como a BMW se salvou da falência com o New Class e estabeleceu um padrão de sedã esportivo. Eles estavam ganhando muito dinheiro, estavam seguros, o lógico seria engravatar os diretores, cortar custos e focar em vender carros familiares para o resto da eternidade. Mas nós somos apaixonados por engenharia mecânica justamente porque a engenharia brilhante raramente obedece à lógica. Em maio de 1972, a BMW olhou para as pistas de corrida e percebeu que precisava de uma divisão separada, quase paramilitar, dedicada exclusivamente à performance. Não para fazer carros bonitos, mas para fazer carros vencedores. Então, eles criaram a BMW Motorsport. Era um time pequeno com 35 pessoas que respiravam gasolina e não sabiam o significado da palavra limite. E o que saiu de lá, basicamente, mudou o mundo automotivo para sempre. Para liderar essa nova divisão, eles contrataram um gênio chamado Joachim Nirpesch. E o primeiro projeto dele parecia algo que tinha saído dos quadrinhos, o BMW 3.0 CSL. O L era de lítio, ou leve, então eles pegaram um coupé de luxo, arrancaram todo o isolamento acústico do carro, usaram janela de acrílico e portas de alumínio. O carro era tão agressivo, com aerofólios gigantes e barbatanas, que a polícia alemã proibiu que ele fosse vendido com as asas montadas no carro. A BMW entregava o carro e o aerofólio vinha solto no porta-malas para você montar em casa. Ele foi apelidado de Batmóvel e destruiu a concorrência no campeonato europeu de carros de turismo. Mas o CSL era só o aquecimento. O Nirpesch queria mais. Ele queria um carro de motor central traseiro para competir no grupo 4 e é aqui que nasce uma lenda. Mit dem M1 hat BMW eine Maschine gebaut, die zu einem exakt definierten Zweck ersonnen und Detail für Detail dafür konstruiert wurde. Der M1 soll in der sportlichen Auseinandersetzung... O ano é 1978 e a BMW apresenta o M1, o primeiro carro a ostentar oficialmente a sigla M. Mas a história desse carro é um caos absoluto. A BMW não sabia fazer chassi de motor central, então eles fizeram um acordo com a Lamborghini para construir o chassi desse carro. Só que a Lamborghini estava praticamente falida na época, afundada em dívidas trabalhistas. A BMW teve que invadir a fábrica da Itália durante a noite, roubar os projetos e as peças que já estavam prontas e finalizar o carro em outros galpões lá na Alemanha. É sério.
O M1 é um fruto de uma operação de resgate noturna digna de um filme de espionagem. Mas a joia da coroa não era o chassi de fibra de vidro desenhado por Gil Direto de Urara. A joia estava mais atrás nos bancos. Um motor M88, um bloco de 6 cilindros em linha, 3.5 litros, 24 válvulas e 6 corpos de borboleta individuais. Em 1988, entregar 277 cavalos de potência na rua com um ronco que parecia rasgar o tecido da realidade, a 6.500 rotações por minuto. Era uma bruxaria absurda. O M1 não foi um sucesso de vendas por causa da confusão de produção, mas ele forneceu o DNA sagrado. O motor M88 existia, e os engenheiros da BMW agora tinham uma arma nuclear nas mãos. Aí entra a mentalidade insana da divisão M. Você passou o ano desenvolvendo um supercarro feito à mão. O que você faz com ele depois que a M1 sai de linha? Você guarda no museu? Não. Se você for um engenheiro alemão dos anos 80, você olha para um sedã familiar Série 5, confortável, seguro, e decide socar um motor de supercarro dentro dele. Em 1984, o mundo foi apresentado a BMW M5 E28. Eles pegaram o coração do M1, deram um leve tapinha para produzir 286 cavalos e colocaram num carro 4 portas. O resultado foi o sedã de produção mais rápido no mundo na época. Ele chegava a incríveis 245 km por hora nos anos 80. E lembre-se, em meados dos anos 80, as Ferraris da época suavam sangue para chegar a 250 km por hora. E de repente, nas rodovias sem limite de velocidade lá na Alemanha, as autobahns, executivos ricos estavam usando a faixa da esquerda em sedãs quadrados com 4 pessoas dentro e malas dentro do bagageiro. Estavam piscando farol alto pedindo passagem para essas mesmas Ferraris. Segmento na indústria, o conceito de sleeper, o lobo em pele de cordeiro. Você olhava para o E28, ele era de rua, discreto, não tinha nenhuma asa gigante, só um emblema pequeno na grade e rodas BBS sutilmente mais largas. Todo o investimento, todo o dinheiro do carro estava onde realmente importava, na engenharia invisível, na suspensão, nos freios. Era uma obra de arte mecânica debaixo do capô. Então, foi aí que nasceu o super sedã moderno. Hoje nós vemos marcas vendendo esportividade com base no tamanho de tela multimídia ou na cor dos cintos de segurança. A BMW Motorsport original nos ensinou que a verdadeira performance não grita, ela passa por você a 240 por hora, engolindo 6 cilindros de puro oxigênio. Mas a glória suprema da Era de Ouro ainda estava por vir, e ela foi motivada pela melhor emoção humana que existe na engenharia: a raiva. A Mercedes-Benz tinha lançado o 190e 2.3 Cosworth, e a Mercedes estava destruindo a BMW nas pistas. O CEO da BMW na época chamou o chefe de desenvolvimento de motores, Paul Roche, e deu uma ordem simples: eu preciso de um motor esportivo para uma série 3. Reza a lenda que Paul Roche desenhou a base desse motor em 2 semanas. Como? Ele pegou o bloco de 6 cilindros do BMW M1 e literalmente cortou 2 cilindros fora. Então eram 4 cilindros de 2.3 litros, de altíssimo giro, leve, compacto e girador. Mas para esse carro competir lá no grupo A de turismo, as regras da FIA diziam que a BMW precisava vender pelo menos 5.000 unidades de rua para o público geral, e pelo menos isso em 12 meses. O ano é 1986, e assim, por pura obrigação, nasce o carro de turismo mais vitorioso da história da humanidade, o BMW M3 geração E30. E esqueça tudo que você sabe sobre o Série 3 comum daquela época. O M3 só compartilhava o capô e o teto na versão base. Todo o resto foi alterado para performance aerodinâmica. O vidro traseiro foi alterado de ângulo, a tampa do porta-malas foi elevada e aqueles paralamas alargados absurdos eram para caber as rodas de pista mais grossas. Eles venderam muito mais que 5.000 unidades. Eles venderam mais de 17.000 unidades desse carro. O M3 não era o carro mais rápido em linha reta. Ele não tinha fúria de um V8 americano, mas tinha dinâmica, um equilíbrio de peso 50-50, um motor S14 de 4 cilindros que não pedia, ele implorava para você manter o giro acima de 5.000 RPM. Ele era um bisturi. Nas pistas, o E30 venceu o campeonato mundial, campeonatos europeus,
dominou o DTM na Alemanha e ganhou até as 24 horas de Nürburgring. Nenhuma outra máquina até hoje alcançou o nível de vitórias desse chassi. Ele era o santo graal da pilotagem brasileira. E isso nos leva ao fechamento dessa era. Estamos chegando aos anos 90, a transição tecnológica começa a bater na porta. Como um engenheiro de software que escreve linhas de código o dia inteiro, eu olho para a história do M1, do M5 E28 e do M3 E30 e sinto uma mistura de reverência e tristeza. Sabe por quê? Nós nunca mais teremos carros construídos desse jeito. O motor S14 do M3 não foi simulado perfeitamente em um AutoCAD, apertando um botão e um software para resolver falhas. Ele exigia fundição de metais, testes físicos até a quebra, usinagem manual. Aqueles carros eram limitados pela lei da física pura e pela capacidade humana de moldar o aço. Não existia controle de tração avançado para corrigir a burrice do motorista. Se você errasse a marcha no E30, você abraçava a árvore mais próxima. O carro respeitava você, exigindo que você o respeitasse de volta. Hoje vivemos uma banalização da performance, quando a BMW cola um logo M1 SUV de 3 toneladas que faz som de V8 pelas caixas de som dentro da cabine. Eles estão cuspindo nessa herança. Eles estão pegando a coragem daqueles 35 loucos da Motorsport de 1972 e transformando numa planilha de Excel focada em margem de lucro. Essas máquinas dos anos 70 e 80 não eram perfeitas. Elas quebravam, esquentavam e custavam fortunas para consertar. Mas, meu amigo, elas tinham uma alma mecânica impossível de ser atualizada numa porta OBD2. A divisão M original é um lembrete que, por algumas décadas, os contadores foram trancados em uma sala e os engenheiros tomaram conta do próprio hospício. E assim, fechamos o quarto capítulo da nossa série. Na virada dos anos 90 e 2000, o mundo mudou. A eletrônica invadiu os motores e a BMW entregou a geração dos motores aspirados definitivos, culminando na lenda do M3 E46 e a loucura do motor V10. Mas isso é o tema do nosso quinto e último episódio, que vai encerrar essa jornada que a gente tem aqui junto. Se você tá curtindo esse documentário até aqui, eu preciso pedir o seu pedágio. Deixa o like nesse vídeo, sério, ajuda muito o canal e mostra pro YouTube que conteúdos complexos de engenharia também tem espaço aqui nessa plataforma. E se você não é inscrito no Garage Culture, clique no botão de se inscrever agora e ative o sininho, porque o grande final, o episódio 5, vai ser histórico. E deixa aqui embaixo nos comentários, se você pudesse escolher entre a primeira M5 E28 ou a M3 E30, qual iria para sua garagem por hoje? E por quê? Eu sou o Luiz Gustavo, mantenham a chama verdadeira da cultura automotiva acesa nas garagens de vocês. Nos vemos no quinto e último episódio. Até lá!